Este vídeo apresenta para os alunos do ensino médio a função exponencial, que, como as outras funções, é composta por duas variáveis que se relacionam através de uma lei de formação. Lei essa que diferencia uma função da outra. Na definição de função exponencial temos que a função f de r em r, dada por f de x igual a elevado a x, com a diferente e a maior que zero. É denominada função exponencial de base a e definida para todo x real. A expressão f de x igual a elevado a x nada mais é que a lei de formação que caracteriza a função exponencial. Temos alguns exemplos de funções exponenciais com suas leis de formação. A primeira, f de x igual a 2 elevado a x, e a segunda, f de x igual a 1 meio elevado a x. Em matemática, algumas expressões para serem definidas têm que atender a algumas condições. No caso da nossa função exponencial, a base a tem que ser diferente de zero e maior que zero, ou seja, nossa base tem que ser positiva. Em seguida, iremos mostrar por que essa condição tem que ser aceita para que a função exponencial seja definida. Suponha que a base a seja igual a menos 2 e minha variável x tenha valor 1 meio. Daí, substituindo esses valores na nossa lei de formação f de x igual a x, teremos menos 2, que é o valor de a, elevado a 1 meio, que é o valor da variável x. Isso nos dá raiz de menos 2. Vocês podem observar que esse resultado, raiz de menos 2, não é um número real. E nós vimos que nossa função é f de r em r, ou seja, nós trabalhamos dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, se eu atribuo um valor real para x, eu tenho que ter um valor f de x também real, ou seja, minha função tem que ser fechada dentro do conjunto dos números reais. Como raiz de menos 2 não é um número real, minha função exponencial para uma base negativa não está definida, ou seja, para que minha função exponencial seja definida, minha base tem que ser positiva. O gráfico de uma função é a forma de você poder visualizar o comportamento desta função. Com o gráfico da função exponencial não é diferente. Para construir o gráfico da função exponencial, primeiro precisamos, é claro, da sua lei de formação, que no nosso caso será f de x igual a 2 elevado a x, ou y igual a 2 elevado a x, que é a mesma expressão. Vamos ter duas colunas, sendo que a primeira a coluna da variável x, a segunda a coluna da variável y. Atribuiremos valores para a variável x. Esses valores serão substituídos na lei de formação e obteremos os valores de y correspondentes, formando assim, para cada valor de x atribuído e cada valor de y conseguido, um par ordenado. No nosso exemplo aqui temos, para o valor de x igual a menos 2, temos y igual a 1/4. Para o valor de x igual a menos 1, temos o valor de y igual a 1 meio. Para o valor de x igual a 0, temos
y igual a 1. Para o valor de x igual a 1, temos y igual a 2, e para o valor de x igual a 2, temos y igual a 4. O próximo passo será desenhar o gráfico desta função exponencial. Vocês podem observar o gráfico da nossa função exponencial. Vocês observam que cada ponto escuro corresponde a um par ordenado que nós conseguimos substituindo os valores de x e obtendo os valores de y correspondentes. O gráfico ele é interessante porque nós podemos visualizar o comportamento da nossa função exponencial e a partir do gráfico tirar algumas características que são particulares desta função exponencial com essa lei de formação. Uma dessas características da nossa função exponencial, no nosso caso f de x igual a 2 elevado a x, é que o domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso atribuir qualquer valor real para a variável x, sem problema. Eu não tenho nenhuma restrição em relação à variável x. Posso atribuir qualquer valor real para essa variável. Logo, meu domínio é igual ao conjunto dos números reais. A imagem da nossa função é r asterisco mais, ou seja, eu só tenho valores de y maior que zero. E vocês podem observar no gráfico que minha função, o gráfico da minha função, está todo acima do eixo do x, ou seja, eu só tenho valores de y maior que zero. E a terceira característica da minha função, muito importante por sinal, que nos dá uma ideia da importância da base numa função exponencial, é que minha função exponencial será crescente toda vez que a minha base for maior que 1. Ou seja, se eu tenho uma base maior que 1 na minha lei de formação da função exponencial, eu posso afirmar que minha função é crescente. Iremos visualizar mais um comportamento de uma nova função exponencial, ou seja, uma função com a nova lei de formação, no nosso caso agora, f de x igual a 1 meio elevado a x, ou y igual a 1 meio elevado a x. Usaremos o mesmo processo para a construção do gráfico utilizados na função anterior, ou seja, atribuiremos valores de x e obteremos valores de y correspondentes formando os pares ordenados. Vocês podem visualizar agora no gráfico dessa nova função que até pela visualização do gráfico já percebemos alguma diferença em relação à função anterior. Como dissemos, os gráficos permitem a gente observar as características da nossa função, que nesse caso só difere apenas de uma em relação à função anterior. E é justamente aquela característica que está diretamente relacionada à base da função. Pois se você observar, apenas a base dessa nossa função atual difere da base da outra função. Ou seja, a nossa base agora é um valor real maior que zero e menor que 1, o que nos permite afirmar que nossa função é decrescente. Ou seja, toda vez que uma função exponencial apresentar uma base maior que zero e menor que 1, nós podemos afirmar que nossa função exponencial é decrescente.